Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Comida no Fogo. Muito obrigado por estar aqui conosco, a sua audiência nos honra muito. Obrigado mesmo. E o assunto de hoje é uma delícia. Vamos falar do que talvez seja uma unanimidade no país todo. Eu vou te contar a história do pão de queijo, um dos queridinhos dos brasileiros. O pão de queijo é uma iguaria gastronômica que conquistou o paladar do brasileiro e surgiu no Sudeste e se espalhou para todas as regiões do país. Agora, fala a verdade, um cafezinho, seja logo pela manhã ou no fim da tarde, acompanhado de um delicioso pão de queijo, quentinho, crocante por fora e macio por dentro. Aquele que a massa estica e sai um vaporzinho de dentro quando você parte ele ao meio. Uai, minha nossa, como dizem os mineiros, até eu fiquei com água na boca. Realmente não tem coisa melhor, você concorda? É gostoso no verão e principalmente no inverno, mas perfeito em qualquer época do ano. Pois é, meus queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Comida no Fogo. E hoje vamos contar a história do nosso pão de queijo, iguaria mineira, amada por todos os brasileiros e sucesso mundo afora. Mas antes, peço que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e deixe o seu joinha. A sua participação é muito importante e nos ajuda demais. É com ela que conseguimos mostrar relevância para o YouTube e chegar em outras pessoas que, assim como você, curtem este tipo de conteúdo, ok? Conto com a sua ajuda. Então, mãos à obra! Mineiro que é mineiro adora um pão de queijo. E eu, como bom mineiro que sou, falo sobre esta delícia com propriedade de boca cheia, né, produção? O pão de queijo nasceu em Minas Gerais por volta do século XVIII, mais precisamente no ano de 1750. Mas, rapidamente, antes de nos aprofundarmos no assunto, voltemos um pouco no tempo, na era da colonização, para você entender um pouco mais a importância deste alimento na cultura mineira e brasileira. A nossa cultura culinária tem na sua raiz fortes traços das tradições indígena, portuguesa e africana. Os indígenas, antes da colonização portuguesa, usavam como ingrediente básico na sua alimentação a mandioca, que dela pode-se fazer a farinha e depois o polvilho, seja ele doce ou azedo. Quando os portugueses aqui chegaram, não plantávamos o trigo e, pela falta da farinha de trigo, começaram a incorporar a farinha de mandioca em suas receitas. No período colonial, o Brasil também não tinha produção suficiente de alimentos de origem animal. Então os portugueses começaram a trazer os bois. É agora que os mineiros entram na parada. A chegada do boi torna-se um elemento importante para a expansão territorial, e de modo especial no período da exploração mineira, denominada Circuito do Ouro. A partir da sua desativação, começa a produção de carne, leite e seus principais derivados, e do queijo, é claro. Retomando o começo da nossa história, no período pós-colonial, nas grandes fazendas, predominava a mão de obra de origem africana, e as mulheres exerciam trabalhos domésticos e também tinham grandes habilidades culinárias. Elas utilizavam em suas receitas de pão a farinha de mandioca, mais tarde conhecida como polvilho, no lugar da farinha de trigo, que na época, trazida pelos portugueses, era de baixa qualidade. Durante a época de mineração, acontecia uma grande aglomeração de pessoas na região de Ouro Preto, Minas Gerais, devido à escassez de comida, já que determinadas regiões mineiras eram produtoras de alimentos específicos, e a falta de logística no fornecimento destes produtos atrasava a entrega, e o atraso acarretava na má qualidade de alguns produtos, como a farinha branca, por exemplo. As cozinheiras preparavam para os seus senhores pães com farinha de mandioca e junto polvilho, e adicionavam também os queijos que sobravam e endureciam. A massa era enrolada em pequenas bolinhas e assada, nascendo assim os pãezinhos. E foi no estado de Minas Gerais que os ingredientes da atual receita do pão foram evoluindo, a goma vindo da mandioca transformando-se em polvilho azedo ou doce. Em seguida foram sendo acrescentados outros itens, como ovos, a gordura de porco, o leite, a nata, a manteiga e por fim tivemos a fabricação do queijo. Com a mistura desses ingredientes se formou o biscoito de goma, que enrolado em formato de esfera e assado, dava início à produção do famoso pãozinho de queijo, como conhecemos hoje. E assim podemos entender por que Minas Gerais é conhecida como a
terra do pão de queijo. Com o processo de industrialização, esta iguaria se popularizou após 1950, por meio de uma senhora chamada Artêmia Chaves Carneiro, cozinheira e empresária mineira. Hoje em dia é muito fácil identificá-la, é só olhar para o logotipo da marca Casa do Pão de Queijo. A simpática senhora da foto é a dona Artêmia. Ela foi a grande propagadora da receita e expandiu a venda em todo o estado de Minas Gerais e, consequentemente, no país, por meio das quintandas. A empreitada começa exatamente em 1960 e a iniciativa fez tanto sucesso que, em 1967, a família decidiu abrir sua loja própria no centro de São Paulo. Em 1997, Dona Artêmia Chaves Carneiro faleceu. A rede Casa do Pão de Queijo continua nas mãos da família, hoje na terceira geração, e é uma das referências em pão de queijo no país. A iguaria mineira atualmente é exportada para mais de 50 países, entre eles Japão e Estados Unidos, além da Europa e América Latina. Falando em América Latina, países como Colômbia, Paraguai e Argentina têm receitas similares, com formatos diferentes que se caracterizam pela baixa densidade e o aspecto elástico. Alguns são conhecidos como chipas e outros em formato de U. Há também os chamados pan de bono, com formato um pouco mais achatado. Agora vamos a algumas curiosidades deste típico prato mineiro. Dia 17 de agosto comemora-se o Dia do Pão de Queijo. Sinceramente, eu acho que esta data deveria ser considerada feriado nacional, não tem por que não ser. A cidade de Paracatu, em Minas Gerais, é considerada a capital do pão de queijo e pelo simples fato de produzir 8.000 pães de queijo por dia. É isso mesmo que você ouviu, 8.000 pães de queijo por dia. É muita coisa, não é? Ô, produção, inclusive, acabei de lembrar que semana que vem tem o compromisso em Paracatu. Agendaram um café da tarde para mim regado a pãozinho de queijo. Bem, e o que deixa esta informação ainda mais interessante é que toda esta produção é artesanal. O município tem dezenas de fábricas de fundo de quintal, o que faz o queijo ser muito tradicional na região. Bom, aí você deve estar pensando, se Paracatu é a capital do pão de queijo e Minas Gerais o berço desta verdadeira delícia, consequentemente os mineiros são os maiores consumidores de pão de queijo do Brasil, certo? Errado. São Paulo é o estado que mais consome pão de queijo no Brasil, com uma média de 10.211 toneladas por mês. Hoje no Brasil há cerca de 700 fábricas de pão de queijo e 70% delas estão instaladas em Minas Gerais. E aí, curtindo o vídeo de hoje? Uma delícia esse conteúdo, não é mesmo? Então, se tá gostando, deixa o joinha aí pra gente. A sua participação nos ajuda muito, é muito importante pro nosso trabalho. O time do canal Comida no Fogo de braços abertos agradece. Bem, existem receitas de pão de queijo espalhadas pelas famílias Brasil afora. Tem receita em que o pão de queijo fica mais molinho por dentro, em outras ele é airado e consistente. Uns preferem com a casquinha mais crocante, outros já gostam dele mais borrachudo. Eu particularmente gosto de todos os jeitos. Se for pão de queijo, é comigo mesmo. Só que essas variações se dão pelo tipo de polvilho, queijo e gordura utilizados, além, é claro, da quantidade de ovos, leite e água. O pão de queijo pode ser feito com polvilho doce ou azedo. Quando feito com o primeiro, fica com a massa mais compacta e o sabor mais suave. Já com o polvilho azedo, costuma ser preferido por ressaltar o sabor do queijo e formar as bolhas de ar enquanto assa, criando a famosa característica airada. Os queijos mais utilizados são Minas Meia Cura ou Canastra e são os mais tradicionais no estado. Porém, existem variações na receita onde se utiliza o parmesão, o provolone ou até queijos menos comuns no Brasil, como o brie e o gorgonzola. Atualmente se encontra o pão de queijo em massas semi-prontas para o preparo e congeladas, prontas para assar. Hoje em dia, preparamos facilmente o pão de queijo comprando produtos com qualidade para a massa, além de uma grande variedade de queijos para deixar o sabor mais acentuado ou leve. Mas agora vamos a uma parte bem bacana do vídeo de hoje. Pegue lápis e papel e anote os ingredientes da tradicional receita mineira do delicioso pão de queijo. Vamos lá!
500 gramas de polvilho azedo, 500 gramas de polvilho doce, 150 ml de leite, 150 ml de água, 150 ml de óleo, 20 gramas de sal, 30 gramas de manteiga, 400 gramas de queijo mais curado e 5 ovos. Aqueça todos os líquidos em uma panela e reserve. Agora misture os dois tipos de polvilho. Acrescente na mistura o líquido quente para escaldar e fazer uma massa homogênea. Para finalizar a massa, adicione o queijo. Faça pequenas bolinhas e leve ao forno entre 190 e 200 graus por aproximadamente 23 minutos. Delícia, hein? E facinho de fazer. Bem, depois desta incrível história e deliciosa receita, eu e a produção, todos nós juntos, vamos correndo preparar, adivinha o quê? O nosso pão de queijo. E você? Tá esperando o quê? Corre lá para fazer o seu também. Depois conta pra gente aqui nos comentários como ficou o seu pão de queijo, baseado, claro, na nossa receita, ok? Eu espero o seu comentário e conta também se você gosta dele purinho ou sem nada, ou ainda acompanhado de doce de leite. Delícia, gente, com nata, requeijão ou goiabada. Bom, eu confesso que prefiro com goiabada, esse é o meu preferido, é o do coração. Depois então conta pra gente de que forma você gosta de comer o seu, tá bom? E não esqueça, pelo amor de Deus, de deixar o seu joinha pra gente no vídeo de hoje, que além de você nos encher o coração de alegria, nos ajuda a chegar em pessoas que, assim como você, curtem esse tipo de conteúdo. E se você ainda não é assinante do nosso canal, corre lá e assina agora. Não custa nada, é rapidinho e você contribui muito com o nosso trabalho e com o canal Comida no Fogo. E não esqueça de compartilhar com seus amigos e conhecidos, tá bem? Eu conto muito com a sua ajuda. E assim chegamos ao final de mais um vídeo do canal Comida no Fogo. E já deixo o convite para nos encontrarmos no próximo. Um grande abraço, um grande beijo e até lá. Tchau!